Olá, turma, boa noite. Nós somos alunos do curso de Geografia da UESP CCM, que é Universidade Estadual do Piauí, campus Clóvis Moura. Nos chamamos de Valéria, Helena, Uine, Lara, Soares e Amanda. Nós somos alunos do 6º bloco e estamos cursando a disciplina Prática Pedagógica Interdisciplinar. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre os tipos de rocha. Então, nós sabemos que as rochas, elas são classificadas de acordo com a sua formação e podem ser divididas em 3 categorias ou 3 grupos, que são as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Nós temos na imagem um exemplo de rocha sedimentar, um exemplo de rocha ígnea ou magmáticas e um exemplo de rocha metamórfica. O que é rocha? Então, a rocha, ela é considerada, o conceito são agregados sólidos formados por uma associação de minerais encontrados na crosta terrestre. E a rocha, existem rochas de vários tipos e é preciso conhecer as suas características para identificar os minerais e poder explorar cada um deles. Ou seja, as rochas, elas tanto podem ser formadas por apenas um mineral ou por um conjunto desses minerais, Que a gente fala que é uma associação de minerais que são encontrados em toda a extensão na crosta terrestre. E é de suma importância conhecer, as características, as formas, tudo aquilo que vai indicar que aquela rocha, que determinada rocha é de um grupo, seja ela sedimentar, magmática ou metamórfica. Então, há várias características que tornam elas, que encaixam essa rocha nesses 3 grupos, que nós veremos a seguir. A rocha magmática ou rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento ou solidificação do magma disponível no manto. Elas são ricas em minerais metálicos, como por exemplo cobre, ferro, estanho, hematita, e elas são classificadas em intrusivas ou plutônicas, ou efusivas ou vulcânicas, sendo as rochas intrusivas as que se solidificam lentamente no interior da Terra e as vulcânicas aquelas que se consolidam rapidamente na parte externa da crosta. E quando a solidificação do magma ocorre no interior da crosta, o processo é mais lento, que são, de caso, as rochas plutônicas. E quando essa solidificação ocorre fora da Terra, ou seja, como resultado de uma erupção vulcânica, o processo ele se torna mais rápido, porque a lava entra em contato com o ar e algumas vezes com a água, e isso vai resfriar ela com a maior rapidez, e desse processo é que originam-se as rochas extrusivas ou chamadas rochas vulcânicas. As rochas magmáticas, elas podem se diferenciar pela tonalidade. As mais escuras, elas são predominantemente formadas por magnésio e ferro. Já as rochas sedimentares, elas são originadas da decomposição de outras rochas, devido ao intemperismo físico, mecânico e biológico. Se você quiser saber mais sobre o intemperismo físico, mecânico e biológico, é só assistir a outra aula que nós temos falando de intemperismo. E as rochas sedimentares, elas são compactadas durante milhões de anos e esses sedimentos se solidificam formando as rochas sedimentares. Elas são compostas por minerais não metálicos e combustíveis fósseis, como por exemplo petróleo, carvão mineral e gás natural.
Então, elas são formadas pela deposição de sedimentos originados de detritos de outras rochas. Um exemplo disso é a areia, ou de detritos orgânicos, como por exemplo as conchas, que são transportados principalmente pela ação do vento e da água. E esses sedimentos são depositados em camadas e compactados. O que é ser compactado? É ser unido. Em virtude da pressão exercida pelas camadas superiores, acaba solidificando-se com o tempo. Exemplo de rochas sedimentares é o arenito e o calcário. As rochas metamórficas, elas são produzidas quando a elevadas pressões de temperatura do interior da Terra atuam sobre qualquer tipo de rocha e assim vai transformar. Então elas sofrem metamorfose, elas sofrem uma mudança em relação a elevadas pressões e temperaturas do interior da Terra. Nela vamos encontrar minerais metálicos e não metálicos. O mármore é uma rocha metamórfica que surge a partir da transformação do calcário e ela é amplamente utilizada na construção civil. E por causa dessas alterações na temperatura, as rochas são modificadas, tanto na sua composição química como em sua textura, ainda que elas vão se manter a sua forma sólida. Então, outro exemplo de rocha metamórfica são as rochas gnáisseas, que são rochas metamórficas. E um exemplo de rocha metamórfica é o Pão de Açúcar. O Morro do Pão de Açúcar, que fica localizado no Rio de Janeiro, que é bem conhecido, é um exemplo dessa formação rochosa. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre os tipos de rocha e muito obrigada!